Neste sábado de fim de preparação, tem rodada do Brasileirão. O Cruzeiro joga neste domingo, mas temos jogos neste sábado, prevendo aí muita bola na rede e que o Cruzeiro possa se recuperar nessa parte de baixo na tabela da Série A. A preparação será encerrada à tarde. Venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Sábado de rodada do Brasileirão, hein? Rodada de número 11, com 5 partidas neste sábado. Teremos Remo e Vasco, Vitória e São Paulo, Mirassol e Bahia, Santos e Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio. Amanhã, 5 partidas, fechando a rodada: Atlético Paranaense e Chapecoense, Botafogo e Coritiba, Fluminense e Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras é o líder disparado, 25 pontos em 10 jogos, uma grande campanha. O Cruzeiro na 19ª colocação, hein, com 7 pontos ganhos. Mesmo se vencer o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro dificilmente deixa a zona de rebaixamento. Então, para ver como está a situação, bem complicada. Claro que com o Arthur Jorge são 3 jogos e 2 vitórias, uma no Brasileiro e uma na Copa Libertadores, mas no Brasileirão, o Cruzeiro precisa apagar aquela impressão deixada com a goleada sofrida para o São Paulo no Morumbi. A preparação será encerrada na tarde deste sábado, depois teremos aí a concentração. Vamos ver, o Arthur Jorge, se quiser, pode repetir a formação que derrotou o Barcelona em Guayaquil no meio de semana pela Copa Libertadores. Venda de ingressos segue rolando, ingresso.cruzeiro.com.br, e a expectativa aí é de um público na casa dos 40 mil torcedores, o que será um baita público, e que o torcedor que for ao Mineirão, ele possa aí cantar o tempo inteiro para fazer o Cruzeiro vencer esse jogo importantíssimo da 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que até a parada para a Copa é o jogo deste domingo e mais 7 partidas do Brasileirão. São 8 jogos, 24 pontos em disputa até a parada para a Copa do Mundo. E olha só, o Red Bull Bragantino talvez tenha perdido o seu principal atacante, hein? O jogo com o cara bobo pela Copa Sul-Americana, o Henry Mosqueira, ele entrou no segundo tempo e já nos acréscimos ele foi dar um drible, acelerou muito, ficou sentindo. O Red Bull Bragantino terminou o jogo com 1 a menos. O diagnóstico do atleta deve ser divulgado neste sábado, então pode ter uma baixa aí no seu ataque. Além disso, o Herrera, que é o outro ponta, vai cumprir suspensão. É esse o Red Bull Bragantino, que no Campeonato Brasileiro vem de 2 vitórias consecutivas sobre Flamengo e Mirassol. Mas independentemente disso, o Cruzeiro precisa dos 3 pontos para iniciar de vez uma reação na Série A do Campeonato Brasileiro. Com Arthur Jorge, teve a vitória sobre o Vitória e a derrota para a equipe do São Paulo. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, último treinamento na tarde deste sábado, e aí é a concentração. Vamos ver o que o Arthur Jorge terá de diferente em relação à lista dos relacionados para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil. Uma certeza, o Wallace fica fora. Daqui a pouco até vamos atualizar a questão do volante, que talvez aí não jogue mais com a camisa do Cruzeiro. Por falar em volante, Lucas Romero ainda não deve retornar. O atleta não foi liberado para os treinos com o grupo, é a informação que a gente tem. Tem somente este sábado, e aí vamos ver como fica o aproveitamento do Lucas Romero. O Sinisterra vem fazendo já treinos com o grupo, mas ainda acho que não será relacionado, vai precisar de mais tempo treinando aí com o grupo, participando do treino de forma integral e não apenas parcial, até que convença o técnico Arthur Jorge que ele pode ser relacionado e ser útil neste ataque do Cruzeiro. Fica a expectativa se o Arthur Jorge vai mudar o time ou se ele mantém a equipe que derrotou o Barcelona de Guayaquil na terça-feira lá no Equador. Tem um tema muito importante sobre esse jogo, que é o árbitro de vídeo, mas primeiro eu vou falar sobre o Wallace, porque o empresário do atleta está em Belo Horizonte. Conversas já foram iniciadas para se definir o futuro do jogador. A informação que a gente tem é que o Cruzeiro não vai acelerar nada que possa
aí deixaram um prejuízo ainda maior. O Cruzeiro fez um investimento importante, o Wallace tem um salário importante, a janela está fechada, mas o atleta neste momento treina em separado, em condição diferente aí. Ele vai à Toca da Raposa normalmente, mas não está integrado ao grupo no dia a dia na Toca. Vamos ver nos próximos dias se tem alguma novidade. E como eu falei, dificilmente ele volta a jogar com a camisa do Cruzeiro, a não ser que tenha aí uma outra espécie de punição, um pedido de desculpas. Ele já se desculpou, inclusive, com todos, mas mesmo assim o Cruzeiro, pela reincidência em atos aí de indisciplina, o Wallace acabou sendo afastado do grupo principal na Toca da Raposa 2. Agora, a informação que eu queria chamar a atenção é que todo mundo viu que o Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina, ele vai apitar o jogo no domingo. E o árbitro de vídeo, ele esteve envolvido em uma reclamação muito firme do Cruzeiro, inclusive do técnico Leonardo Jardim no ano passado. Quando, naquele jogo com o Mirassol, o atleta do Mirassol, o Jardim até falou que ele jogou vôlei, né? Acho que ele postou no Instagram, inclusive, na época. Carlos Eduardo Nunes Braga, ele é do Rio de Janeiro e ele será o árbitro de vídeo neste jogo do Cruzeiro no domingo, diante do Red Bull Bragantino. E aí eu fui buscar o histórico dele do ano passado e ele foi VAR exatamente no dia 18 de agosto, Mirassol 1, Cruzeiro 1. O atleta do Mirassol deu uma manchete, né, na bola, dentro da área. O Bruno Arleu era o árbitro do Rio de Janeiro e o Carlos Eduardo Nunes Braga era o árbitro de vídeo e não recomendou ao Bruno Arleu que fosse ao vídeo para ver a manchete que o cara deu na bola e, portanto, seria pênalti. Então, hoje, sexta-feira, na escala da CBF, Carlos Eduardo Nunes Braga será o árbitro de vídeo, menos de um ano depois de ser o responsável aí por não dar um pênalti claríssimo a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fazer alguma coisa? Não sei, deveria. Tem o Leonardo Gaciba, que é o consultor de arbitragem, para ficar atento a essas questões. Depois que acontecer algo, aí não adianta reclamar. Vamos aguardar se vai ter alguma manifestação na CBF. O Cruzeiro aí que vem de seguidos jogos, reclamando de algumas atitudes da arbitragem. E vamos torcer para que domingo não seja mais um jogo em que o Cruzeiro será prejudicado pelos donos do apito. Se não for o cara que está apitando diretamente, o cara que está na arbitragem de vídeo. O Wallace, que segue afastado no Cruzeiro por conta de desrespeitar o goleiro Matheus Cunha, uma mensagem enviada no grupo ali da delegação, antes da estreia na Libertadores. Desde então, ele foi retirado, inclusive, da delegação do Cruzeiro que estava em São Paulo e iria direto para Guayaquil. Foi cortada a viagem e está treinando separado na Toca da Raposa 2, afastado também, evidentemente, das partidas. Bom, a informação do Samuel Venâncio que o empresário dele, o Rogério Braun, já está em Belo Horizonte para tratar a situação do jogador. Não existe mais o clima para o Wallace, já não existia antes, né? Uma certa cobrança ali da própria, não é nem cobrança, mas a insatisfação da torcida com o Wallace. O próprio Wallace também, o rendimento dentro de campo, muito aquém até da carreira do jogador. E a chegada do novo técnico trouxe até, mais uma vez, essa situação à pauta. Será que o Arthur Jorge vai recuperar o Wallace ou vai utilizar o Wallace em determinado momento? Pelo menos ele chegou a ser relacionado, né? Não jogou com o Arthur Jorge, mas foi relacionado para essa partida contra o São Paulo mesmo. Mas essa situação de indisciplina, e como é destaque aqui no Central da Toca, apuração, Samuca TV e tudo, de um caso de reincidência. Então, o desejo mesmo já da diretoria é de negociar, pelo menos, não conta com o Wallace no elenco. E agora o empresário dele em Belo Horizonte para tratar dessa situação um pouco mais próximo aqui da diretoria. De qualquer maneira, o que a gente imagina, um prejuízo para o Cruzeiro, né, Valo? O prejuízo já tá assim, ó. Já tá estabelecido e daqui para frente a gente vê se a gente vai ter
uma gestão de crise, quando você pensa no tempo de contrato, vamos pensar assim, esquece o que já passou, 2 anos, 2 anos ali de contrato já rolaram. Mas ainda você tem mais 2 anos de contrato pela frente. Ou melhor, mais que 2 anos, né? Porque o contrato do Wallace, ele não termina no meio de 28, ele termina no final de 2028. Então, acho até que o Cruzeiro não vai por um caminho que, por vezes, o Cruzeiro vai. Ô, gente, vamos ser bem honestos, né? Não é faltar com respeito à carreira do Wallace, nem com o próprio jogador, mas qual é o nível do Wallace hoje no futebol brasileiro? Nenhum. Não é um cara que joga. É um cara que praticamente nos últimos 2 anos, 46 jogos. É um cara que esse ano fez 7 jogos. Então por que eu tô falando isso? O Cruzeiro tem que conseguir uma compensação financeira. Peraí, gente. Peraí. Vamos falar de realidade. Quem em sã consciência vai vir pagar, sabe? Então, assim, é conseguir chegar num acordo com essa questão da multa. Já que o empresário veio para cá, é porque, de fato, aquela informação que o Samuel trouxe logo quando ele foi desligado da delegação de que dificilmente seguiria no clube, tá caminhando realmente para ser isso aí, já está treinando à parte. E eu lamento muito, muito mesmo, que tenha precisado de chegar nesse status. Porque o Wallace, o ano passado, quando chegam os 4 reforços da janela de meio do ano do Cruzeiro, Arroio, Sinisterra, Cauã Moraes e Rian Guilherme, o Rian Guilherme chega porque a comissão técnica do Leonardo Jardim já detectou que, independente daquela história, né, que começou a borbulhar na torcida, tá querendo, que não ia dar. Como diz o Neto, não vai dar. Para mim, a chegada do Rian Guilherme é para ser exatamente uma alternativa ao jogador que o Wallace ficou provado pro Leonardo Jardim que não conseguiu ser. Então, naquele momento, talvez a gente já pudesse ter começado a tentar resolver esse problema do Wallace. Termina-se o ano. O Wallace pouquíssimo utilizado nos próximos 6 meses depois da abertura da janela. O Rian também pouco utilizado. A gente viu até um Lucas Silva virar um primeiro volante às vezes. O Eduardo aparece no meio campo muitas vezes em jogos, né, contra a equipe do Sport. Eu tinha certeza que o Wallace ia ser escalado naquele jogo contra o Sport lá que o Cruzeiro vence por 4-0. E os volantes foram Lucas Silva e Eduardo. Tá, beleza. Gente, você tem que colocar nas suas questões de prioridades a serem resolvidas possível negociação ou empréstimo do jogador Wallace. Tem que ser colocado. Esse movimento já poderia, quem sabe, ter acontecido no meio do ano passado, mas o Cruzeiro, digamos assim, talvez tenha ficado mais na questão de ver ao invés de resolver problemas secundários, vamos resolver problemas imediatos, tentar trazer aqui os pontas para tentar dar aquilo que Leonardo Jardim pedia à época, de jogadores com a capacidade para fazer com que o Cruzeiro vencesse duelos individuais em jogos onde o adversário era muito fechado. Há uma situação, para mim, também de scout de mercado, que é a do Cauã Moraes. O Cruzeiro vai lá, paga a multa, e também uma outra situação de scout do Rian Guilherme para Gente, o Rian só vem porque o Wallace não consegue jogar. O torcedor precisa de ter em mente isso. Vira-se o ano, chega o Gerson, o Rian entende que a disputa ali vai ficar muito salgada para ele e vai embora. A gente faz 2 movimentos, e aí, falando até aquele torcedor que mais cedo defendeu a postura do Spindle, de falar a respeito de estar entre os melhores elencos da América do Sul, vamos lá. O Rian vai embora. Então, um problema que poderia ter sido sanado com a presença... E ninguém, eu pelo menos não tinha nenhuma certeza de que o Rian conseguiria se estabelecer como um reserva bom pro Lucas Romero. Altura, esquece. Estamos falando de um bom reserva. O cara para entrar e falar assim, esse cara aqui faz o papel do camisa 5 de uma forma legal, sem despencar demais. O Rian vai embora, a janela não aparece nenhum outro Rian. O que eu tô querendo dizer? Se o Cruzeiro não ia fazer um investimento pesado num camisa 5, trouxesse um jogador pelo menos para ser o que o Rian a princípio era. E continua com o Wallace. Que não estreou quando os reservas estrearam no dia 5 de janeiro, e não estreou quando os titulares estrearam no dia 17 de janeiro. Aí depois o Spindle apareceu, apareceram situações... Gente, ninguém quer comprar. Eu acho que o Cruzeiro ficou muito acomodado, sim, na situação do Wallace. Devia ter colocado aqui, debaixo do braço, falado assim, isso aqui é um problema e precisamos resolver antes do fechamento dessa primeira janela, ponto. Isso não foi feito. Ficaram assim, esperando. Aí quando caíram na real, que nada chegou, que não houve essa força-tarefa para procurarem em comum... Gente, porque pro jogador... E o Wallace não tá errado, tá? O Wallace não tá errado. Eu, no lugar do Wallace, cara, contrato desse aí, ele não forçou o Cruzeiro a fazer. Aliás, um extenso agradecimento, né, irônico, a senhor Alexandre Matos,
que amarrou esse contrato. Não questiona a chegada do Wallace, tá, gente? Uma coisa, outra coisa. Um jogador que pra mim tinha tudo pra dar certo. É do futebol, aconteceu, não deu. Mas o contrato do Wallace tem algumas questões, tem algumas cláusulas que são absolutamente bizarras. A começar dos vencimentos, que eu não vou revelar aqui porque eu nunca cito vencimentos de jogadores, porque eu acho uma coisa deselegante a ser feita. Mas são completamente deslocados da realidade, mesmo para um jogador que tá voltando da Europa como ele tá voltando. Tá, o problema não foi resolvido, precisou de chegar a esse clima, esse ambiente, por mais que alguém, o torcedor fale, brinque, fale sério, ele falou a verdade com relação... Gente, existem normas em uma empresa. Ele quebrou norma. Quem falou foi o Pedro Lourenço. Não é uma invenção nossa. Não é aqui superdimensionando. E outra coisa, a culpa de tudo que tá no Cruzeiro é do Wallace. Gente, não generalizem, não. O caso Wallace é um caso à parte. O caso do Cruzeiro no campo é outro caso. E assim, cada caso é um. Então eu acho, Léo, para finalizar esse imenso fio que construí aqui, é crônica para mim de uma tragédia anunciada. Eu, ano passado mesmo, já havia largado, já havia tido esse entendimento de que o Wallace não iria virar, que não iria acontecer, com pesar, porque quando chegaram ele e o Matheus Henrique, eu imaginei que o Cruzeiro teria um meio campo forte para os próximos 3 anos, é do futebol. Eu não questiono a vinda, eu questiono as questões contratuais amarradas com esse jogador, tempo, valores e etc. E é isso, eu acho que o Cruzeiro demorou demais, só vai resolver porque chegou numa situação insuportável. Porque talvez... E se o Wallace não faz esse ato? Cara, vai ficando. E assim, a crítica minha ao Wallace, eu acho que é um cara que aceitou muito, assim, passar... São 2 anos da carreira dele de absolutamente nada. Eu admiro quando um jogador... Valu, mas pra ele tá bom, tá com 31 anos. Beleza, gente. Mas eu acho legal quando o jogador quer, sabe? Mesmo depois de ter... Exemplo, um Luka Modric da vida que vai lá pro Milan, vai jogar num Milan, vai jogar num Calcio da vida, com 40 anos ainda, quer competir, quer ter essa gana. O próprio Rian Guilherme, que é jovem, mas fala assim, aqui pra mim não vai dar muito, eu preciso de ir pra uma situação que eu vou jogar. Cara, uma coisa pra mim é fato. O Wallace, se choveu em Belo Horizonte, de baixo pra cima, fez sol, fez calor, jogou, foi relacionado, não foi. Ele me passa a impressão, nesses 2 anos, que tanto fez como tanto faz. E aí eu não entendo porque você é a sua empresa. O jogador não joga, a sua empresa tá perdendo valor.